Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre o que é NoSQL, suas características, fazer comparação com o modelo SQL, falar um pouco sobre seus modelos de bancos de dados e darmos exemplos. O que é NoSQL? Movimento que promove soluções de armazenamento de dados não relacionais. O mesmo não tem como objetivo substituir os bancos de dados relacionais, mas apenas propor algumas soluções que em determinados cenários são mais adequadas. O termo é muito abrangente, pois envolve diversas ferramentas, tecnologias, estrutura de dados e arquiteturas. O termo foi usado pela primeira vez em 1998 por Carl Stroese, como o nome do seu SGBD baseado no modelo relacional, mas sem interface SQL. Algumas das principais características. Escalabilidade horizontal. Significa adicionar mais nós ao sistema. Também, um novo servidor e um sistema de software que permita a distribuição de trabalho entre múltiplas máquinas. Ausência de esquema ou esquema flexível. É a ausência parcial ou total de esquema que define a estrutura de dados, o que facilita a alta escalabilidade e alta disponibilidade, mas não há garantia de integridade dos dados. Replicação. Consiste na cópia das informações em mais de um banco, para aumentar a capacidade de recuperação dessa informação. MapReduce. Permite a manipulação de enormes volumes de dados ao longo de nós em uma rede, consistindo em duas fases. Fase Map. O nó principal recebe os dados, divide em partes menores e as envia para outros nós processarem. Ao final, estes nós devolvem o resultado ao nó principal. Fase Reduce. O nó principal combina as respostas obtidas, gerando o resultado final do processamento. Para podermos comparar o SQL e o NoSQL, a gente precisa levar em consideração alguns critérios, como escalonamento, consistência e disponibilidade de dados. Começaremos com escalonamento. No SQL, é possível sim fazer o escalonamento, mesmo ele sendo um modelo relacional. Porém, é bem mais complexo, porque o mesmo possui uma natureza estruturada e a inserção dinâmica de novos nós na tabela não é feita naturalmente. O que é totalmente contrário no SQL, porque ele não possui um modelo pré-definido, o que o torna bem mais flexível e favorece a inserção de novos elementos. Com relação à consistência, o SQL possui regras bem mais rigorosas, o que lhe dá uma maior vantagem nisso. Já o NoSQL tem apenas a garantia de que, se não houver nenhuma atualização nos dados, todos os acessos aos itens devolverão o último valor que foi atualizado. Em relação à disponibilidade, por não conseguir trabalhar de forma eficiente com a distribuição de dados, o modelo relacional acaba não suportando uma demanda muito grande de informações. Já o NoSQL possui um alto nível de distribuição de dados, permitindo assim que seja possível fazer com que o enorme fluxo de solicitações dos dados seja atendido, com a vantagem do sistema ficar indisponível pelo menor tempo possível. Os modelos NoSQL de bancos de dados estão divididos em 4 categorias. São elas: orientado a documento, orientado a coluna, orientado a grafos e chave-valor. Falaremos brevemente sobre cada um deles. Modelo orientado a documento. Os documentos são unidades básicas de armazenamento que não utilizam nenhum tipo de estrutura pré-definida. A flexibilidade é um ponto forte neste tipo de modelo. Como exemplo abaixo, caso deseje implementar o campo "Minha opinião sobre o site", não haverá nenhum tipo de restrição ou complexidade em inserir tal dado no banco. Modelo orientado à coluna. Este tipo de banco de dados foi criado para armazenar e processar uma grande quantidade de dados distribuídos em diversas máquinas. Possui chaves, mas neste caso elas apontam para atributos ou colunas múltiplas, como no exemplo abaixo. O primeiro nome e sobrenome são colunas pertencentes à família de colunas denominada nome.
Modelo orientado a grafos. Os dados são armazenados em nós, cujas arestas representam um tipo de associação entre esses nós. A utilização deste modelo é muito útil quando é necessário fazer consultas muito complexas, como no exemplo ao lado. Um tipo de consulta simples que poderia ser feita é a seguinte: quais cidades foram visitadas anteriormente por pessoas que moraram em Toronto? Agora, iremos mostrar mais um modelo de banco de dados NoSQL, conhecido como chave-valor, baseado numa coleção de chaves únicas de valores, os quais são associados com as chaves. Iremos mostrar um exemplo prático utilizando Firebase Real-Time Database. Primeiro, o que é Firebase? Firebase é uma ferramenta do Google para desenvolvedores que facilita na questão de autenticação de usuário, banco de dados em tempo real, o storage para guardar imagem, o hosting para conseguir hospedar sites, entre outras facilidades. E ele foi criado inicialmente para a criação de chats em tempo real de aplicações web. Para criar um projeto é muito fácil, basta acessar o site firebase.google.com, ir até o console, adicionar um projeto, colocar o nome, colocar a sua região e criar o projeto. Após isso, você encontrará a aba Database. Nessa aba, você perceberá que o Firebase ele trabalha com dois tipos de banco de dados. O Cloud Firestore, que ainda está na sua versão beta e que se parece mais com o modelo de documento, e o que iremos utilizar, que é o Real-Time Database, que utiliza JSON, que é o tipo NoSQL conhecido como chave-valor. Para as pessoas que trabalham mais com banco de dados relacionais, estão acostumadas com tabelas. As tabelas para salvar os dados, e elas são feitas por linhas e colunas. As colunas são os campos, que no caso é a primeira parte, onde temos nome-tarefa, status-tarefa, prioridade, e as linhas são todos os registros da tabela. Como sabemos que cada uma dessas colunas terá uma entrada válida? O que acontece se ficar em branco? Para evitar isso, usamos esquemas. Os esquemas é o que define o tipo dos dados. Ele especifica o nome da coluna e o tipo de dado, e se é obrigatório ou não. Porém, se quisermos criar uma nova coluna nessa tabela, e essa coluna precisar ser obrigatória do tipo not null, haveria um paradoxo, pois teríamos que criar uma coluna onde não tivesse essa obrigatoriedade e depois alterá-la, depois que todos os registros anteriores tivessem valor. E um projeto que ocorre muitas mudanças súbitas na estrutura dos dados e que te obriga a alterar a estrutura do esquema, muitas vezes o modelo relacional não se encaixa. E é aí que entra o NoSQL. O NoSQL, ele traz essa maior flexibilidade. Você não precisa definir o tipo de dados que serão inseridas. Isso não significa que você não pode. Isso significa que você pode não querer. Isso vai depender do programador. O SQL, eles são rígidos para garantir uma maior integridade dos dados. Porém, pode ser complicado quando você começa a desenvolver e não tem exatamente o esquema de como funcionará. E essa é uma das principais diferenças entre o modelo SQL e o NoSQL utilizado pelo Firebase, porque o SQL eles garantem a integridade dos dados, mas não é flexível, enquanto o NoSQL traz uma maior flexibilidade, porém ele não tem uma integridade dos dados. Tem, mas vai depender do programador. Nesse próximo slide, mostramos como geralmente inserimos dados com SQL e como os podemos inserir com Firebase, sendo que você não precisa colocar todas as chaves.
Se, por exemplo, eu não colocasse status tarefa, ele iria funcionar da mesma forma. Agora mostramos como converter consultas SQL no Firebase. As consultas no SQL são comumente feitas através de select. No Firebase, elas possuem uma referência, e essa referência é o que diz a chave principal, e dentro dessa chave ela pode ter outras chaves dentro dela, e você pode definir qual é essa chave que você está procurando através do shield, que por exemplo nesse caso foi 1, e ele irá retornar nesse caso o nome da tarefa, que é arrumar o quarto, status da tarefa, que é falso, e prioridade, que é 5. No entanto, existe uma no SQL que é muito comum, que é utilizando AND ou IR, que no Firebase isso não existe. Porque como o Firebase em real time é um modelo chave-valor, um dos problemas dele é que ele não permite a recuperação de objetos através de consultas muito complexas. Aí caímos em um problema que o SQL ele tenta evitar, que é a redundância dos dados, que no Firebase, por exemplo, é permitido, que é você concatenar dois dados para que facilite a busca e aí torne a busca mais rápida. Porém, você vai ter uma redundância de dados, e isso é um problema. Que se o programador ele não se programar para tratar esse tipo de ocorrência, pode acontecer que ele deixe dados inconsistentes no seu banco. Então, uma possível solução para o caso de encontrar status de tarefas e propriedades de um determinado valor que o usuário escolher, podem ser que a gente pode concatenar os dois resultados, e aí as buscas realmente se tornam mais rápidas, mas aí o programador tem que se programar para caso ocorra uma mudança, por exemplo, no estado da tarefa, ele também tem que mudar o outro campo que ele criou, que nesse exemplo é o status underline prioridade. Para melhor exemplificar, criamos uma aplicação simples com HTML, CSS e JavaScript para mostrar como adicionar essas tarefas no Firebase. Vocês podem ver, tem um HTMLzinho aqui, só com dois inputs para adicionar o nome da tarefa e a prioridade, e aqui no JavaScript temos essa função adicionar tarefa, na qual utilizamos um push para adicionar os atributos que foram inseridos no HTML lá no nosso Firebase, ok? Como mostrado anteriormente, como criar esse projeto, vamos utilizá-lo. Vídeo underline banco. Como estamos utilizando uma aplicação web e o Firebase ele dá suporte a 3 plataformas, que é iOS, Android e para web, nós vamos utilizar o arquivo de configuração da web. É só copiar esse arquivo de configuração, e inicializar o Firebase no JavaScript, que é o que fizemos aqui. Aquele linkzinho a gente colocou lá no HTML, aquele link que tem em cima. E criamos essa função para adicionar. Como vocês podem ver aqui, ele funciona em tempo real para todos os aplicativos que estão conectados a ele. Você clica em adicionar tarefa e ele atualiza nas duas telas. Ou seja, é uma aplicação que funciona em tempo real para todos os aplicativos que estão conectados. E aqui no banco, vamos ver como ficou a nossa estrutura. Em database, temos aqui tarefas, que foi a referência que nós criamos. Ou seja, dentro de tarefas, da referência tarefas, ele adicionou uma chave nome tarefa, que recebeu o nome, e
a chave prioridade que recebeu o valor prioridade e o status aqui que a gente definiu como falso. Vamos ver lá. Temos a chave e o valor. E para todo post ele cria uma chave, que é como se fosse a chave primária lá no SQL, que ela é única. É isso, gente.